Ligado as lâmpadas lá da galeria, são para os irmãos da galeria, e as lâmpadas acesas lá. Obrigado. Ok. No capítulo 6, irmãos, nós estudamos o capítulo 6. Capítulo 6 mostrou Daniel na cova dos leões. Ali, no capítulo 6, nós vemos o poderio de Deus. Como Deus é soberano. Como Deus está acima de todas as coisas. Como os homens podem fazer o que for, mas a resposta final vem de Deus. Quando Deus quer guardar, irmão amado, Ele guarda. Quando Deus quer proteger, Ele protege. E detalhe, no capítulo 6 nós vimos que quem se levantar contra aqueles que servem a Deus, vão se dar mal. Porque não somente eles, mas também suas respectivas famílias. Aqui, presidente Carlos, no capítulo 6, umas pessoas se levantaram e tramaram, mas a trama foi trama de morte, irmão Joel, contra a vida de Daniel. Eles fizeram um programa para que Daniel fosse morto. Todavia, Deus guardou Daniel. Daniel foi livre da morte, porque ele foi jogado entre os leões para morrer. Deus livrou Daniel da morte, mas os inimigos, Deus fez com que eles caíssem na cova que eles mesmos chamaram, no laço que eles mesmos chamaram. E diz a Bíblia que eles, e suas famílias, seus filhos, suas crianças, foram lançadas dentro da cova dos leões e antes de chegar embaixo, foram despedaçados. Ok? Então, uma coisa muito importante, nós entendemos que Deus não é ser humano. Nós, seres humanos, nós temos pena. Deus não tem pena. Deus, Ele é amor. Agora, quando nós amamos, quem é pai sabe, pai corrige, sim ou não? Quando eu cheguei aqui no culto dessa noite, nós estávamos conversando antes de começar, e tem uma coisa que poucas pessoas sabem, poucas gente sabem disso. Tem gente que pensa que todos os seres humanos são filhos de Deus. Não são. Os seres humanos não são filhos de Deus. Eles são apenas criaturas. Só se torna filho de Deus quando a pessoa aceita Jesus. Pastor, dá para mostrar a prova? Porque eu saiba até agora, todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia, quando Deus enviou Jesus Cristo, como é que diz lá? Porque Deus amou o mundo, João 3 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sabe o que é unigênito? É único. Deu seu Filho unigênito. Quer dizer, que não tem outro. Único, exclusivo. Deus só tem um Filho, Jesus. E nós, demais pessoas, são criaturas. Nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. A Bíblia mostra sobre isso. Não é o tema de hoje, mas quando a pessoa aceita Jesus, só para citar, em João capítulo 1, versículo 12, está assim, mas todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas para você se tornar filho, para adoção, você precisa aceitar Jesus. Você aceitou Jesus como seu Salvador, você passa a pertencer à família. Só os que aceitam a Jesus como Salvador e seguem são filhos. Os demais são só criaturas. São somente criaturas. E se elas continuarem no erro, por uma questão de justiça, Deus as condenará. Porque Deus, Ele é juízo. Deus também é justiça. Então, Deus não é aquele ser besta. Deus não é aquele ser bonzinho. Deus não é aquele ser que você empurra ele para a barriga e fala, que Deus é amor. Não. Deus, Ele é fogo consumidor. Deus é um ser tão santo que se não fosse a obra de Jesus, se não fosse a sua graça, os olhos de Deus é tão santo que quando Ele olhasse para nós, nossas falhas são tão grandes que a justiça dele nos fulminaria. Nós seríamos destruídos por causa da justiça de Deus, porque nossas falhas, elas são fedorentas, as narinas de Deus, elas cheiram mal. Mas como Deus não é um ser desequilibrado, que ama mais do que é justo, não. Deus, Ele ama, mas também é justo. Então Ele tem um equilíbrio. Inclusive, a base do trono de Deus não é o amor. A Bíblia diz, é a justiça, é a base
seu trono. Justiça. Tá? Então, amados, dito isso, é muito importante saber que Deus não pretende peninha de ninguém. Quando Ele quer punir, Ele pune. Quando Ele quer dar o livramento, também Ele dá. Porque Deus é bom, Ele é misericordioso. E a misericórdia de Deus são para aqueles que creem. Deus é soberano. O que eu ia dizer? Deus é tão puro, tão santo, que no Antigo Testamento não se podia nem pronunciar o nome dele. É bom? O nome de Deus é impronunciável. O respeito e o temor que se tinha. Pastor, você pode dar um exemplo que Deus não tem pena de ninguém? Usar é um homem da Bíblia que, depois se quiser eu posso mandar a referência, botar no Google assim, Uzá e Davi. Parece tudo já aparece, onde está o texto. Uzá e a arca. Davi, rei Davi, estava conduzindo a arca da aliança, trazendo a arca da aliança, porque ela tinha ficado entre os filisteus. A arca da aliança era um nó, tinha um tipo de caixote, todo de ouro. Por cima tinha uma tampa, em cima da tampa tinha 2 querubins, tudo de ouro, feito de ouro. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, dos 2 mandamentos, tinha também a vara de Arão que tinha florescido, e tinha também o maná, essas 3 coisas, simbolicamente ali. E a arca simbolizava a presença de Deus. Onde estava a arca? Deus estava. Aí, Uzá foi levar a arca a mão de Davi. Só que a arca estava sendo levada no carro de boi. E a Bíblia diz que a arca nunca poderia ser carregada no carro de boi. Tinha que ser carregada sempre por sacerdotes, homens santos nos ombros. Colocaram a arca em cima do carro de boi. O carro de boi era novo, os bois eram virgens, né? O jugo, enfim, tudo puro, tudo sagrado, entre aspas. Mas Deus não mandou fazer isso. Isso significa que a intenção pode ser boa. Deus não quer saber da intenção, Ele não quer coisa boa, Ele quer coisa certa. Uzá vai carregando a arca, os bois, lá na frente, o boi passa meio no buraco, a arca, pum, bate a arca, vai cair. Uzá vai segurar a arca para não cair. Sabe o que Deus faz? Quem sabe? Deus faz o quê? Deus fulmina Uzá e ele morre. Mas a arca, é isso aí. Deus não quer saber da coisa boa, Ele quer saber da coisa certa. Certo? Não é certo? Então Deus não aceita. Agora mesmo estávamos conversando aqui, alguém falou assim, mas a igreja tal aceita casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja pode aceitar, só que o céu não aceita. O inferno aceita, mas o céu não. Então nós estamos aqui para a igreja aceitar ou deixar de aceitar. Se a igreja aceitar e você for nessa canoa, você vai para o inferno ainda. Porque o que determina, a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. E o que manda na igreja é Deus através da sua santa palavra. Fica pela Bíblia, meu amado. Você saber o que Deus aceita e não aceita? Bíblia. Senão, você está dentro de uma igreja falsa, ela aceitando tudo, senão você ainda vai para o inferno. Já pensou? Perdeu tempo. Não adianta. A pergunta não é se a igreja aceita, se o pastor aceita, se o bispo, se o papa, se o vice-deus aceita. Não interessa. Entendeu a ironia, né? Não existe Deus. Não importa quem aceita, quem deixou de aceitar. O que importa é se Deus aceita. Porque só Deus é que salva. Só Deus perdoa. Só Deus que leva para o céu. Só o mortal eterno da mansão celestial é aberto por Deus. E é Ele que você tem compromisso. Senão, não adianta nada. Então isso foi no capítulo 6 de Daniel, e vimos o juízo de Deus. Capítulo 7. Capítulo 7. O tema de hoje é como Deus revela o futuro. Versículo 1 e 2. Está com a Bíblia aberta? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel em sua cama um sonho e visões. Olha, aqui nós já aprendemos uma coisinha. O rei era Belsazar. Tinham passado 14 anos. Ou seja, isso aqui aconteceu no primeiro ano de Belsazar. Foi 14 anos antes da queda da Babilônia, que o rei
Ele morreu quando Deus escreveu na parede, lembra? Quando ele fala que no primeiro ano, porque os assuntos do livro de Daniel não estão em ordem cronológica. O rei Belsazar foi morto no capítulo 5. Aqui ainda tem a história dele. Só que no primeiro ano que ele reinou 14 anos. Então, 14 anos antes do rei morrer, antes do rei Belsazar morrer, Daniel teve essa visão aqui. Foi antes do rei Belsazar morrer. Então, o rei, o imperador, era quem? Belsazar. Ele estava lá, grande, famoso, papapá, mas Deus resolve revelar o futuro. A quem? Daniel. O homem pode ser letrado. O homem pode ter cargo na política. O homem pode ter empresa. O homem pode ter o que for. Mas Deus revela quem Ele quer. Pastor, Deus é. Daniel era estudado? Claro que é. Vocês não lembram, não? Que fizeram esses testes lá. Daniel foi mais sábio do que todos os príncipes. Daniel, ele era príncipe. Ele era acadêmico. Daniel era muito estudado. Mas não fala, aqui não se trata disso tudo. Diante de Deus não é disso que se fala. Diante de Deus que se fala de fidelidade, de compromisso. Deus, quando quer revelar, Deus pode revelar você. Deus pode revelar a irmã Mara. Deus pode revelar o Francisco Francisco. Deus pode revelar a Thaís. Está entendendo? Por quê? Porque quando Deus olha o compromisso que você tem com Ele. Daniel não se contaminava com a Babilônia. Daniel não se contava nem com as comidas. Tem gente que quer curtir muito mundo, né? Daniel não queria curtir muito, não. Então Deus revela a ele. Deus olhou no céu e falou: aleluia! Já pensou? Deus pode olhar lá no céu e querer mostrar o futuro para quem? Para você. Aleluia! Então, louvor a Deus. Essa noite está aqui a filha do nosso querido irmão Cristóvão, a jovem, como você chama? Cristiane, a jovem Cristiane, ela também é estudante de teologia, né? Deus abençoe, sinta-se muito bem em nosso meio, tá bom? Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Então devemos ter, aqui, é engraçado que Deus revela a Daniel de noite, na sua cama de dormir. Eu até botei aqui, nós devemos ter cuidado com as nossas intimidades, nosso quarto. Nosso quarto precisa ser um ambiente que Deus entra. Que Deus é cultuado, Deus pode ser adorado. Tem quarto que é profano. Tem quarto que é pagão. Tem quarto que acontece coisas que até o diabo passa longe, porque é tão feio que ninguém quer ir lá. Vocês estão entendendo? Mas tem quarto que tem joelhos dobrados. Tem quarto que a relação ela é pura diante de Deus. Tem quarto que o casal de mãos dadas, ajoelham, buscam a Deus, desfrutam do ambiente casado, adoro, normal, para quem é casado, vida sexual tranquila, e vai da bênção de Deus. Hebreus capítulo 12 diz que é um culto ao Senhor o sexo dentro do casamento. Então, Deus não fala que aquela cama, ou aquele leito, aquela cama, aquele coito ali, é sagrado. Não tem traição quando o marido está trabalhando, e nem quando a esposa, eu conheço casais assim. Eu conheço casais que quando o marido vai trabalhar, ou quando a esposa vai trabalhar, na cama ela tem outra pessoa. É um leito contaminado, é um leito impuro, é um leito sujo. Sabe? Não. Mas quando é santo, você pode ter certeza que os céus olham para aquele lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aquele ambiente é um ambiente que os anjos estão, como que na escada de Jacó, eles descem e sobem. Os olhos de Deus estão na sua casa. Tua casa está debaixo da sombra do Onipotente. Nem o mal chega à tua tenda. Mesmo que alguém faça mentira, não importa. Porque o poderoso desfaz. Porque a presença de Deus está naquele lugar. O fogo de Deus é naquela casa. A milagre de fogo ao redor do seu lar. Assim é o lar de Daniel. Daniel teve visão de noite. Oh, glória. Nós vamos aprender um pouquinho com os animais.
arrancada. Ou seja, estava falando da queda do Império da Babilônia. Aí, irmã, aqui na ilha, nossa estimada, o segundo animal, no versículo 5, é o urso. É o urso. Versículo 5, continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, que se levantou lá. Esse urso, ele representa o Império Medo-Persa. As três costelas representam as conquistas, as maiores conquistas que ele conquistou. A Babilônia, Medo-Persa, que derrubou a Babilônia. Ele conquistou a Lídia e o Egito. As três costelas são essas duas conquistas, essas três conquistas mundiais. Tá? No versículo 6, o rei que nós vamos ter um leopardo, que ele também, no capítulo de número 8, você vê lá, pode também, capítulo 8, que também representa um império aqui, que é a Grécia, o Império Grego, tá? Representa a Grécia. O fato dele ter quatro asas, o Império Grego, ele, com a morte do seu imperador, Alexandre o Grande, né? Esse império, ele se distribuiu e foi dividido por quatro generais, sendo eles Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Aqui, o Ptolomeu, ele governou ali a região da Palestina, pegando parte até do Egito. Ptolomeu, guarda esse nome, olha aí, Ptolomeu Filadelfo. O que Ptolomeu Filadelfo fez? Para nós cristãos, fez uma coisa muito importante. Esse general foi depois, quase 500 anos depois de Daniel. Deus mostrou a Daniel 500 anos antes. Olha só como é que Deus é tremendo. Tá? Então, o que Ptolomeu Filadelfo fez? Ptolomeu Filadelfo, ele ordenou irmã Elisângela, ele mandou e 76, 12 vezes 7 é quanto? Quem pode matemática aí? 12 vezes 7. Hein? Quanto? Tem certeza? É menos. 72, não? 76? 12 vezes 7. 84? Tem certeza? E 6 vezes. Matemática. O pessoal está usando matemática. Ptolomeu Filadelfo, ele pegou 6 ou 7, não lembro, de cada tribo de Israel, sacerdote, erudito, para que fosse para Alexandria, Ptolomeu Filadelfo, fosse para Alexandria, na maior biblioteca do mundo, a biblioteca de Alexandria. E lá ele pediu que se fizesse a Septuaginta, tradução dos 70, chamada tradução dos 70. São 32 eruditos que foram para lá e eles se reuniram e fizeram. Quem mandou? Ptolomeu Filadelfo. Essa é a primeira tradução da Bíblia. Traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Tradução do hebraico para o grego. Qual é o nome dessa tradução? Septuaginta. Quando houve a Septuaginta, a Igreja Católica Romana nem sonhava em nascer. Nem Jesus Cristo tinha nascido ainda. Nem Maria, mãe de Jesus, e nem José, seu pai. Eles nem sonhavam em nascer. Quando foi feita a Septuaginta, a tradução dos 39 livros da Bíblia. Ok? Estou falando isso porque tem pessoas que são da Igreja Romana que arrogam-se que a Bíblia foi feita por eles, né? Eles, literalmente,
que esse animal, ele tem 10 chifres, né? 10 chifres. Vamos ver onde está o quarto animal, versículo 8 e 9, é isso? Estando eu considerando as pontas das folhas, eis que ele, é o 7, né? Versículo 7. Depois disso, está continuando visões de noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés como sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Não, 10 chifres. Note, esse animal aqui, ele é o anticristo. É o anticristo. Ele ainda não surgiu ainda. Porque, olha as características dele. Ele era terrível. Terrível, ou seja, ele vai ser poderoso, mau. Esse governo aqui será um governo mundial. Mundial. Será um homem, e ele vai governar o mundo. Quando é que ele vai começar a governar? Quando Jesus tirar daquela igreja. A igreja não ficará no governo desse elemento, desse calibre. Não. A igreja antes dele manifestar. O Senhor buscará a igreja. Não abrir e fechar de portas. Como o relâmpago sai do meio de simulação do ocidente. Será rápido. Nós, salvos, aleluia, subiremos. Vai ficar aqui na terra, aí vai ficar sob debaixo do governo desse quarto rei, que é o anticristo. Forte, né? Ele é forte. Aqui quando fala dentes de ferro, está falando da característica dele. Será insensível, forte, será imbatível como ferro, duro como ferro, que devorar, por exemplo, tem uma dessa aí, pum, vai ser fuzilado. Tem essa, devorar, fazia em pedaços, pisar os pés, tá vendo? Então você é um rei mau, violento, cruel, nunca houve ninguém semelhante a ele. Agora tinha 10 pontas. 10 pontas serão, isso vai acontecer no período da grande tribulação. Entendeu, Mariana? Vai acontecer no período da grande tribulação. Os 10 reinos, os 10 pontos eram 10 reinos. Já viu, deixa eu falar no G20, G7, já viu? Um grupo de governo que os governantes faziam acordos. Então, haverão 10 governantes mundiais que vão fazer um acordo com ele. E o anticristo ele vai ser o líder supremo, e esses outros líderes o ajudarão a governar. São 10 pontas, 10 chifres. Chifre na Bíblia, isso aqui é quase escatológico, como João Evangelista. Chifre fala de poder. Chifre, como você vê, chifre, um livro escatológico, profético, chifre fala de força, fala de domínio, fala de poder. Ou seja, fulano tinha poder. Aí usa um chifre para essa simbologia, tá? Simbologia. Ok? Versículo 8. Considerando as pontas, considerando os 10 conversantes, entre eles subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava longamente. Aqui fala de olhos, fala de domínio. Gente, hoje em dia, onde a pessoa for, você sabia que você é monitorado? Através do celular. Seu celular te monitora onde você está. Mas agora já tem drones, então vai vir o anticristo, ele vai ter um domínio que ninguém vai conseguir escapar dele. Então os olhos vai ser ele que vai ficar presente em todos os lugares.
Santo. Está difícil, sem o Espírito Santo te ajudando, como é que vai ser? E com esse domínio de olhos, e essa outra ponta que subiu aqui, ela significa um auxílio poderoso que o anticristo vai ter. Tá? Muito bem. E eu continuei olhando assim, até que foram postos os tronos. Bom, o governo do anticristo será um governo universal. Será um governo anti-Deus. Será um governo contrário de Deus. Os países precisam ir se preparando para a aceitação dele. Isso já está em pleno andamento. Primeiro, os filmes, até desenho de crianças. Os filmes agora, eles têm muitos filmes de vidas em outros planetas. Pessoal, se você é de qual universo? Do universo 33. Já viu? Tem muitos filmes assim, do universo 33. Já assistiu, Davi? Alguns filmes assim? Do universo tal. O que é isso? Isso são filmes, Cristiano, que mostram, vai implantando na cabeça das pessoas que existe vida em outro universo. Por quê, pastor? Porque quando Jesus vier, o desaparecimento de pessoas salvas, e vai, será no mundo inteiro. O que o anticristo vai fazer? Eu levei essas pessoas para outro universo, para um mundo paralelo. E agora, se você quiser encontrar seu familiar, você tem que fazer mano, você tem que aceitar a marca da besta. Está tudo se preparado. O que mais, pastor? O que está sendo preparado? O mundo filosófico e político, como é Deus. Os estavam com o ateísmo, está aumentando. Olha, as pessoas são contra a igreja, mas são a favor do candomblé, são a favor da bruxaria, do satanismo, são a favor. E o que é isso? As pessoas, o universo está sendo preparado para ficar contra Deus e ficar a favor de quem? Do anticristo. Será um governo. Então, o povo de Israel é o povo de Deus. O anticristo está trabalhando usando as mídias, usando os governos, usando tudo que possa, para que as pessoas odeiem Israel e passem a gostar das pessoas que são contra Israel, no caso dos muçulmanos. Muçulmanos. Tá? Então, esse ataque agora que está tendo é uma preparação. Por quê? Lá em Israel, onde era o templo de Davi, de Salomão, o templo construído, onde era o templo que não sabe, no ano 70 depois de Cristo, não pode ver, ele foi destruído, nunca mais foi construído. É, pastor? E está vazio, já está lá. O que é? Tem uma mesquita muçulmana, chamada Mesquita de Omar. Essa mesquita muçulmana, o que o grupo Hamas, o grupo, a guerra, é uma guerra política, os não separaram. A guerra era uma guerra religiosa. Eles atacaram no dia de sábado. Por que sábado? Todos os tempos na sinagoga, no sábado das crianças, adorando a Deus, desprotegido, uma surpresa. Então essa guerra é uma guerra religiosa. Esse ataque é um ataque religioso, é um ataque preparado do anticristo. É um ensaio. Porque nesses ensaios, outras nações estão a favor de quem? De Hamas. Mesmo
dos 10. Vamos dar uma olhadinha no versículo 24. E quando as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Viu o que eu falei? Você viu? Viu aí, Thaís? Versículo 24. Quando as 10 pontas, aquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 dos reis. Não sei quantos aqui já assistiram aquele Deixados para Trás. Quem assistiu aquele filme? Deixados para Trás. E pouca gente. Nós vamos fazer um cinema aqui na igreja para a gente passar. Esse filme Deixados para Trás mostra exatamente isso. O anticristo, ele entra numa sala com 10 governantes locais. Sabe o que ele faz? Saca de uma arma, atira em 3, mata 3, só fica 7. E as pessoas, ele faz uma lavagem cerebral na das pessoas dentro daquela sala, as pessoas saem da sala ali falando que as pessoas tinham se matado e falando que o anticristo é uma grande personagem, aplaudindo. Está entendendo? É isso aqui que acontece. Só que a igreja, nessa altura, não está mais aqui, salvos, já estão nas mansões celestiais com o Senhor. Ok? Então, só para que os irmãos pudessem acompanhar, para saber que esse significado que eu estou falando, estou inventando, está aqui no texto. Ok? Ok. Ele, o anticristo, guerreará contra os santos e será lançado no lago de fogo. Bom, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. Eu vou começar a partir do versículo 19, tá bom? Apocalipse, olha o finalzinho aí. Apocalipse 19 e 19. Achou, Maria? Achou? Ei, Adilson. Jesus é bom, né? Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, olha aí, e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo de seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. E diante dela, a besta aqui, irmão, é o anticristo, tá? É o homem. Fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Note, o falso profeta será um homem religioso, vai andar ao lado do governo do anticristo, será um governo, fazendo milagres, prodígios, e vai levantar uma imagem desse homem, que homem? O anticristo, e vai fazer as pessoas adorarem a besta, o homem. Temos que ter muito cuidado com esse negócio de adoração a homens. Temos que ter muito cuidado com esse negócio de ficar aplaudindo os homens do culto. Uma salva de palmas para o Fábio. Acho muito bem aplaudir o Fábio, só que não na hora do culto. Porque o culto é só para Deus. Aleluia. O culto é só para Deus. Esse negócio de ficar aplaudindo o homem é perigoso. Quem é da Assembleia de Deus mais antigo sabe. Também, Marcos, irmão Francisco, irmã Maria. Não diz que vai ficar batendo palma para homem, não, irmão. Isso é um trem que entrou agora. E nós devemos combater esse negócio. Ficar batendo palma para homem. Não, o único que eu batendo no culto é quem? Jesus de Nazaré. Pai, filhos, sério. As 3 pessoas estão assim. Agora, homem, tu melhor se achando com eu e você? Que dia? Da honra, sim, respeito, sim, considerar, tudo bem. Pastor, pode estar para ver, não? Pode, termina o culto, dá a bênção apostólica e aí nós estamos aí a prova. Amém? Fora de culto. É do culto, só Deus. Cuidado, você está lá, vocês estão comigo? Amém. Então, vamos lá.
a besta foi presa, e com ela o falso profeta, diante dela, né, fazia sinais, e enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos aonde? No lago ardente de fogo. Está vendo aí? Foram lançados lá. Tá? Agora vamos voltar para Daniel. Agora o versículo 11 de Daniel. Então, tive olhando, por causa da voz grande, das palavras que provinham da ponta, quer dizer, de Cristo. Estive olhando até que o animal foi morto. Que animal que foi morto? A besta. O quarto animal. Até que esse animal foi morto. E o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Está vendo aí? Se a besta, se é o anticristo, até que seja, quem é que espera? Que o espera? É o fogo, é o inferno. É isso mesmo. Versículo 12 agora. Enquanto os outros animais foi-lhes tirado o domínio, quer dizer, acabou os reinos acabaram, foi tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida até certo tempo. Foi tirado o reino, mas foi dado prolongação de vida até certo tempo, até o juízo final. Camarada, o Belsazar morreu, né? Morreu. Mas foi prolongado aqui, sabe por quê? Até que ele se apresente diante de. Nós vamos falar agora diante de quem? Versículo agora 13. Versículo 13. Aqui no versículo 11, nós falamos que o quarto animal foi lançado no inferno. Versículo 12. Fim dos reinos da terra. Nós acabamos de ler. Agora, versículo 13 e 14. Ó, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha das nuvens do céu, bem agora, como um filho do homem, dirigido ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? É o Pai. Quem é o filho do homem? É Jesus. E ele vem onde? Das nuvens. Aleluia! Ele vem das nuvens. E das nuvens ele buscar quem? A igreja. Ele buscar os salvos. É das nuvens que ele quer buscar. Aleluia! Está entendendo? Agora, veja comigo uma coisa, vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios. Deixa marcado aqui, ó, Daniel, né? Vamos usar 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Não, vamos ver essa coisa, se fica mais claro. 1 Tessalonicenses, vai na frente um pouquinho. Passa Timóteo. Antes de Timóteo, é isso aí, antes de Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dizemos isso. Não, vamos ver logo o versículo chave.
Rei. Então Deus vai dar rei para todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Não passará. Olha, o domínio de Jesus de Vacina não passará. Ele é um rei eterno que pode adorar a Deus. Aí não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. É o único que. Rapaz, Daniel viu isso, irmão. Daniel viu. Versículo 15: o ser humano é frágil diante da majestade de Deus. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do meu corpo. As visões da minha cabeça vi. Que ele viu coisas tão terríveis que ele ficou abatido. É normal. O ser humano é frágil diante das revelações de Deus. Por isso, eu não critico quando alguém pula no poder. Por isso, eu não critico quando a criança roda. Está entendendo, né? Deixa eles rodar, como falam, sabe por quê? Porque quando Deus manda poder, irmão, só quem está recebendo aqui sabe que é carga de poder de tudo aquilo. É toda não é como isso. Versículo 16. Só a experiência não basta, queremos a verdade. E como assim, pastor? Obrigado, não. Daniel estava vendo tudo. Ele estava tendo experiência, mas ele não se deixou levar pela experiência e pela emoção. Irmã Maria Amiga, ele não deixou levar pela emoção, querido irmão divino. Versículo 16 e 17, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, fez-me saber a interpretação dessas coisas. Irmão, ele viu tudo isso que ele falou. Ele falou assim, aqui Daniel era como mineiro. Viu, Cristiano? Daniel falou assim, será que você é de Deus mesmo? Daniel falou assim, Senhor, esclarece. Ele não se emocionou, não. Quer dizer, se emocionou, claro, mas ele não se deixou levar pela emoção. Quem está entendendo? Ele pediu, Senhor, me mostra a verdade. Não deixa eu ser enganado. Aí, versículo 17: esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão no futuro ainda, sobre a terra. Aí, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre de eternidade. Os santos do Altíssimo, quem é os santos do Altíssimo? Nós. Eu fico pensando, irmão, como é que tem gente que não se preocupa com a santidade? Escuta, se você não se santificar, se eu não me santificar, o nosso lugar não é com Deus, não. Porque lá é para quem é santo. E santo é aquele que não falha, não, tá? A palavra santo, ela tomou uma conotação muito errada. Eu não sou santinho, não. Eu sou mais do que santinho. Eu sou santo pelo Senhor. Eu sou uma pessoa perfeita, tem minhas falhas. Porque santo não tem nada a ver com perfeição. Santo tem a ver com a pessoa que se separa para Deus. A palavra santo, do grego agios, significa separado para Deus. Quando você se separa seu corpo, separa sua mente, sua boca. Minha boca está com o meu carro, o rádio é coletivo, eu estava com isso no tempo. Hoje, eu fui da academia, encerrando o treino da academia, chegou um tempo lá com o violão. Eu me aproximei do Pedro para pegar o violão e tocar. Ele estava tocando isso no bando. Na hora, o Espírito de Deus falou comigo: os teus dedos não são para tocar coisas mundanas. Não toca. Na hora, eu ouvi aquilo, me afastei, sentindo a presença de Deus claramente falando comigo. Os teus dedos não podem tocar nesse instrumento. Esse instrumento é impuro. Tu não tocas. Eu voltei, despistei na hora. Gente, vamos embora, vamos para cá, determinado tempo.
ultrapassado, de feio, de velho, de não sei o que. Meu irmão, não interessa quem vão te chamar, mas tem uma coisa: você vai ver o sobrenatural do Deus. Não sei quem estava aqui quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira? Na quarta-feira, fomos orar aqui, irmão. Alguma irmã, estúpido, a irmã dele falou: pastor, aí você não vem para tocar, mas não pode tocar, está com muita dor. Braço carregado. Parei que estava falando, desci, oramos por ela. Oração simples, sem nada. Quem estava aqui viu? Nós oramos. Eu estava orando, senti uma bola de fogo caindo na minha cabeça aqui, ó. Veio andando aqui no meu braço, parei, acurando. É sempre que Deus quer ensinar, mas nesse dia me deu. E Jesus, quem viu? Ela completamente ela foi tentando saber falar, caiu no chão. Assim, abriu. De tanta emoção vendo que o Senhor fez na vida dela. Aleluia. Você começar a dar com Deus, o sobrenatural te espera. Os homens espirituais te esperam. Anda com Deus, que Deus é Deus de sobrenatural. Alguém fala, você faz milagre. Sabe por que nós paramos de andar com Deus? Nós temos uma conversa com Deus, vamos estranho, mas Senhor, tudo bem, aquela intimidade está faltando. Aleluia. Se santifica. Porque a Bíblia diz aqui, é os santos do Senhor que vão orar. O reino está sendo, que nunca tem fim. É para os santos. É para você que é santo. Aleluia. Daniel pega. Versículo 18. Trata-se do eterno Jesus. Versículo 18. Cadê o 18? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Versículo 19 até o 25. Trata-se aqui do tempo do anticristo. Versículo 19. Note aqui, ó. Que primeiro, lá no versículo 13, Jesus veio das nuvens. Já levou os santos. Agora no versículo 19 até o 25, é aí que vai ter agora o desfecho do reinado do anticristo. Por que é depois que Jesus vier? Porque quando a bênção, a marca da bênção, é para quem é salvo. Alguém fica perguntando, estou com medo da marca da bênção, a marca da bênção não é para nós. Antes deles começar a carimbar os desobedientes aqui na terra, nós já vamos arrebatá-los em glória. Eu não tenho quando vai de marca de bênção, eu estou esperando a volta de Jesus. Olha o versículo 19. Então tinha o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Olha lá. Que era diferente dos outros animais, terrível, cujos dentes eram isso aqui. Versículo 20. Também as 10 pontas que tinha e a cabeça da outra que subia, diante da qual caíram 3 daquela ponta, tipo, que tinha olhos e uma boca que falava besteira, né? Blasfêmia. Aí olhava e eis que a ponta que fazia guerra contra os santos, tá vendo aí? Isso aqui vai ser dado uma grande população. Ele vai, nós vemos lá no capítulo 19, a peça juntou guerra contra os santos. Então ele vai ter essa guerra ainda. No fim, mas não voltamos aqui, nós vamos falar do Altíssimo. É até o versículo 25 falando do Anticristo. Versículo 27, Jesus governa eternamente. Versículo 27, olha lá, ó, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo. Deixa eu ler aqui o versículo 25. A proferirá palavras como o Altíssimo, falando da língua de Cristo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Nossa, isso aqui teria tempo para falar disso aqui. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Note, isso aqui é a grande tribulação. Por um tempo, esse tempo é uma semana. Tempo, uma semana, são 7 anos. Metade do tempo, 3 anos e meio. Então esse período aqui é o
Aí eles não podem, igreja. Isso aqui é para quem ficar, quem brincar de crente. Só que para ter sido do Espírito Santo, não. Vai ter que morrer mesmo. Vai ser difícil. Senhor, tá difícil, irmão. Imagina depois. Misericórdia. Né? E é isso. Aí cuidará em mudar os tempos e a lei. O que ele vai mudar, vai fazer um horário, vai mudar a lei. Que lei? Vai mudar a Constituição. Vai virar uma blasfêmia. O mundo vai ficar de perna para baixo. Se hoje já vê essas leis aí, você já sabe. Difícil. Depois vai ser pior. Tudo indica, não estou afirmando, tudo indica. O anticristo será uma pessoa bom, está entendendo? É isso aí. Tudo indica ser essa pessoa. Duvidosa. Exatamente. Versículo 26. Mas o juiz estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio. Por que eles? É o ancião de dias, mais o filho do homem. Tirarão o poder do anticristo para desfazer até o fim. Versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ao povo. Quem é esse povo? Os salvos. Jesus vai ser rei dos reis. Talvez aqui, na região 5, Deus vai colocar em Barruts, por rainha, na região 5, os reinos serão entregues. Por que, pastor? Vai começar o milênio. Por isso os reinos vai ser entregue a Jesus e ele vai distribuir. Reino, olha esse poder de novo. O reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo do céu serão dados ao povo dos santos, ao povo. Quem vai dar? É o Pai e o Filho, ele vai distribuir. Pega ele, Ferreira, abençoado, está vendo? Quem sabe você vai ser a rainha, hein? Meu Deus! Como disse, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão. Versículo 28. Aqui se deu a visão. Quando a mim, Daniel, meus pensamentos, muito me espantavam. E mudou-se em mim meu semblante, mas guardei essas coisas aonde? No meu coração. Aqui escuta, guarda no coração, guarda a palavra, guarda a santidade no seu coração, guarda a sua vida com Deus. Não se contamine, pastor. Eu ainda estou meio assim, meio vamos da fé, estou meio vacilando. Eu sei que eu tenho que mudar algumas coisas. Mude hoje, mude agora. Nós vamos fazer uma oração. Faça um pacto com Deus. Saia daqui com uma aliança feita com Jesus de Nazaré. Pastor, eu ainda falo, acertar isso, você não acerta logo, filho, porque você não sabe o dia que Jesus virá. Ele pode vir nessa madrugada, ele pode vir na madrugada de sábado a domingo, ele pode vir na madrugada de domingo para segunda, ele pode vir meio-dia, ele pode vir às 3 horas, não sei a hora, meio-dia, ninguém sabe, não sei se sabe, mas o ancião, ou melhor, mas o Filho do Homem que é Jesus, virá das nuvens, virá para arrebatar a igreja, virá para buscar os santos, e somente os santos. Aleluia! Preparemos-nos para esse grande dia. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Aleluia! Guarde isso tudo no seu coração. As guerras estão acontecendo. O anticristão, o espírito do anticristo está dizendo, está movimentando o mundo preparando a chegada dele, o anticristo. Mas nós estamos, o Espírito Santo está preparando nossas vidas. Essa noite Deus te trouxe aqui. Nessa noite Deus trouxe aqui para que você soubesse. Não tem os olhos fechados, por favor, eu queria que você olhasse para dentro de você. Como eu também estou olhando para dentro de mim. Que aqui não tem ninguém melhor, nem maior, não maior que Jesus de Nazaré. O maior que é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Aleluia. Glória seja dada a Ele, somente a Ele. Prepara-te para encontrar com o Senhor. Coloca a sua vida em ordem. Senhor,